Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Augusto Ferreira e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre paz. Esse assunto foi designado lá pelo livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, na página 53. Então eu vou fazer uma breve leitura para harmonização e depois trataremos um pouco deste assunto. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 21. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem, comumente, como as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com o Cristo. Vejamos o Mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante. Não estabelece a menor expressão de sensacionalismo. Não se adianta em conceitos de revelação sobrenatural. Jesus demonstra-lhe a sobrevivência e deseja-lhe a paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência, além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão, e que atendamos a estes imperativos da lei. Com bastante paz é o desejo amoroso e puro de Cristo. Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram a sombra, à espera do fogo fátuo do menor esforço. Senhoras e senhores, então com essa leitura, damos início ao desenvolvimento deste assunto. Vamos fazer uma reflexão sobre a paz. Primeiramente, precisamos entender o que é a paz. O que significa a paz? Então, a paz, uma palavra derivada do latim, pax, que refere-se, que podia referir-se à ausência de violência ou guerra. Em outros livros e sites encontramos relação de pessoas que não estão em conflito, relação tranquila entre cidadãos, acordo, concórdia. A paz também pode significar ausência de problema, ausência de violência. Inclusive tem uma frase que diz: o bom funcionamento da justiça garante a paz. É bem importante a reflexão dessa frase, porque nós vamos ver lá adiante a referência disso. São geralmente definidas como um estado de calma e tranquilidade. Também pode se referir à ausência de perturbações e agitação. Então, a paz significa um estado de espírito isento de ira,
de desconfiança e, de um modo geral, de todos os sentimentos negativos. Vejam bem que é uma definição bem ampla sobre paz, né? Pegando vários aspectos. Bom, então, vem a grande pergunta: como ter a paz? Como conseguimos ter a paz? E aí nós precisamos fazer um reflexo de dois momentos, de duas etapas. A primeira, essa pergunta ela torna-se muito pertinente se estamos num mundo de provas e expiações, onde o sofrimento e as aflições são matérias na aula da evolução espiritual. Então, como ter a paz? Se nós estamos num mundo de provas e expiações, onde nós viemos para resgatar débitos anteriores e dessa própria existência, e também provar que nós conseguimos vencer certas etapas. Então, se torna difícil entender que no mundo de hoje não vai haver aflições, não vai haver guerras, não vai haver conflitos, desentendimento, injúrias, calúnias e uma série de coisas. Então, fica meio difícil conceber um estado de espírito de paz, né? Ter essa paz. Como fazer para ter a paz num momento assim? Então, vamos refletir para ver se conseguimos dar um caminho, né? Dar uma ideia. Lá na Bíblia, em Eclesiastes, contém a máxima: a felicidade não é deste mundo. Podemos ter a paz? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, no item 20, nas instruções dos Espíritos. Então, se a felicidade não é desse mundo, o que quis dizer com isso, né? O que isso representa para nós no nosso dia a dia? Bom, o mundo que estamos vivendo, ele é um mundo devido seus habitantes, devido à sua comunidade, de provas e expiações. Então, ele é um mundo inferior ainda, né? Ele não se tornou ainda um mundo lá de anjos, um mundo felizes, um mundo de alta elevação, né? Onde espíritos de alta hierarquia vivem. Então, se a população deste mundo não é elevada ou ela tem diversos falhas, erros, diversos defeitos, como que nós vamos ter felicidade? Como que nós vamos ter a paz? Né? Então a gente começa a fica difícil, né? Fica difícil da gente conseguir pensar em ter paz. Aliás, nos períodos que estamos vivendo atualmente, com essa pandemia, com toda essa angústia, toda essa aflição, mais difícil ainda, né? Então vivemos todos os tipos de sofrimento, aflições, as dores, a perda de entes queridos, né? As mortes, vivemos situações de loucuras, desgraças, a melancolia, tristeza, suicídio, como ter paz, né? Assassinatos, acidentes de trânsito, a demissão de serviço, do trabalho, a perca do trabalho, a incapacidade de alimentar a família. Então aqui nós estamos citando assim, principalmente aqui no Brasil, alguns itens que acontecem no dia a dia, no cotidiano, né? Então, como pensar em paz? Então, vamos fazer reflexões para ver se a gente consegue chegar nessa paz. Então, Cristo disse, está lá no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-lo dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Então, há 2020 anos atrás, 2000 anos atrás, porque Cristo já estava adulto, né? Então ele disse, ele iria dar a sua paz para nós, ele ia conceder a sua paz para nós,
mas não a paz que esse mundo ainda consegue ter. Então ele disse: não turbilhe o vosso coração, não agite o vosso coração, não se atemorize. Então, desde aquela época, Jesus, que está no leme do nosso planeta, ele já sabia que íamos viver períodos difíceis, né? Por escolhas nossas, pelas nossas próprios defeitos e dificuldades que ainda temos, mas ele sabia que havia possibilidade de chegarmos a ter paz, de vamos alcançar essa paz. Então, a paz, a gente conseguiu começar a compreender, conseguiu começar a enxergar como a paz é um estado do espírito, é um estado da alma, né? Então, portanto, se a gente conseguir desenvolver ele, a gente conseguir trabalhar, a gente conseguir aprimorar esse estado de espírito, as intempéries exteriores não abalarão o estado de espírito, conseguindo cada vez mais ter um período maior de tempo, de paz. Cada vez mais essa paz vai ficando um tempo maior, né? Mas hoje, mas hoje eu não tenho essa paz, né? Então, como alcançá-la? Então, a grande reflexão é essa. Bom, eu já sei que a paz é um estado de espírito, eu preciso estar em paz, meu espírito, a minha alma precisa estar em paz, né? O mundo todo pode estar agitado à volta, mas eu consegui me manter em paz. E aí a gente precisa trabalhar, mas muitas vezes a gente não sabe. Por quê? Porque a gente enxerga um mundo material. A gente concebe um mundo extremamente material. A gente esquece, né? Esquece de recarregar as nossas energias, esquece de dar valor ao verdadeiro patrimônio, que é o patrimônio espiritual. A gente esquece de aprender isso, né? A gente se preocupa só em estudar, aprender, trabalhar, adquirir os bens materiais. Mas nós esquecemos muitas vezes que o mais importante são os bens espirituais, aquilo que tu vai carregar na tua alma, aquilo que tu vai levar para sempre. Em relação a isso, a gente tem sempre uma grande questão para falar, né? Que adianta eu ter acumulado todos os tesouros do mundo se vem uma doença e devasta o nosso corpo? Nenhum dinheiro do mundo às vezes cura. Exemplo do câncer, né? Não adianta eu ter toda a fortuna do mundo, eu ir para os Estados Unidos, eu fazer uma série de coisas. A doença vem, assola o nosso corpo é devastado, e o que sobra? O que sobra? O que adiantou? O que eu vou fazer com todo esse dinheiro guardado? Então a gente precisa começar a refletir. É difícil? É. Eu sempre digo que quando a gente está falando para os outros, muitos julgam, né? Ah, você está falando, mas eu vi que você fez isso, eu vi que você age dessa forma, eu vi que você. Exatamente, eu estou falando porque os primeiros ouvidos que estão ouvindo o que sai da minha boca são os meus, que estão próximos, né? Então, tudo que eu preciso falar, a espiritualidade se encarrega, ó, o tema da palestra é esse. Por quê? Porque eu preciso ouvir. Dificilmente um tema de palestra não vai ser aquilo que eu precise eu mesmo ouvir e eu mesmo aprender e refletir, né? Então, como alcançar a paz? Então, a gente precisa desenvolver para alcançar essa paz, mesmo neste mundo ainda, que é possível, desenvolver algumas virtudes específicas. Algumas são específicas, outras são gerais. A primeira virtude específica, e aí uma das mais difíceis, uma das mais demoradas para se ter, né? A paciência. Eu preciso desenvolver a paciência para poder suportar o ignorante, as ignorâncias. O ignorante no sentido da falta de conhecimento das pessoas,
o que torna elas muitas vezes agressiva ou por não conhecer, tomar atitudes que a gente não gosta. Então a paciência, né, é a primeira delas. E é difícil, né, fazer alusão a quem vos fala, que é extremamente difícil desenvolver a paciência. É um trabalho árduo, de formiguinha, né? A gente começa com pequenos detalhes, deixar passar isso, ah, ser mais tolerante com alguns detalhes, tolerar algumas coisinhas. Então, é um trabalho de formiguinha. Tem coisas que ainda nós temos que lembrar que nós somos movidos por duas coisas, né? Nós, enquanto encarnados, né? E desencarnados também, mas principalmente aqui encarnados, a gente tem essa influência da matéria, a gente é movido por duas coisas bem importantes. A primeira delas, a razão. A razão, a gente muitas vezes entende, consegue compreender as coisas, o que precisa, como fazer. A razão nos diz isso. Mas muitas vezes a gente tem também o coração, o sentimento, né? Então eu tenho a inteligência de um lado e eu tenho o sentimento do outro. Então, se alguém age com uma certa ignorância comigo, eu vou. Às vezes, o natural é a gente reagir, é a gente tentar devolver na mesma moeda. Né? Então, é um trabalho árduo, difícil, mas precisamos começar. Resignação para conviver com os desígnios dos meus débitos. Se eu consigo começar a compreender que os débitos são meus, devido ao meu livre-arbítrio, às minhas escolhas, que eu tenho que assumir as responsabilidades pelas escolhas que eu fiz nessa vida e que eu estou colhendo muitas vezes agora mesmo, e de vidas passadas, eu começo a ficar resignado e consigo passar por isso. Lembrando que as pessoas do nosso convívio, a qual amamos, elas ficam eternamente com a gente. Mas as pessoas do qual odiamos ficam também, até passar a amá-los. Até nós passar a gostar, a amar esses espíritos. Então, quando a gente aprender que o amor é que liberta do ódio, o amor é que liberta dessa pendência, muitas vezes vemos diversas reencarnações com um espírito dentro da família com o qual nós odiamos, não damos, temos dificuldade. Nós vamos continuar vindo. Então, se você quer saber, além das pessoas que você ama, que você vai, né, pedir, implorar para vir próximo de você para lhe ajudar, que provavelmente elas vão ser caridosas e vão vir, mas aquelas pessoas que vocês odeiam, aquelas pessoas que vocês não suportam, essas pessoas continuarão indo na sua vida. Aquele colega de trabalho chato, né? O chefe brigão, o chefe que é cobrador, o primo aquele que incomoda, pede dinheiro, briga, não devolve. Então, assim, é uma série de convivências que temos no trabalho, no serviço, em casa, na família, que é a nossa primeira grande escola, né, de amor, é a família, a gente vai continuar vindo. Então não adianta odiar, não adianta não gostar, não adianta, não tem solução. É aquilo que diz, né? Ninguém fica para trás. Ninguém. Com Jesus é que nem no exército, ninguém fica para trás. Todos têm que ir até o final. Então é um cabo de força que fica te puxando, mas para te conseguir para frente, tu tem que passar por aquele ódio. A afabilidade, a doçura, né, a brandura para tratar os outros. Então, quando tu começa a tratar os outros com brandura, com doçura, as pessoas começam a ver, pô, eu não, por que eu vou ser agressivo com ele? Ele me tratou bem, ele me tratou tão gentil, tão de forma educada, tão doce, né? Então, se a gente começa a tratar os outros com doçura, a gente começa a colher um tratamento mais suave, mais doce. E isso nos ajuda a ter a paz. A calma para tranquilizar a pressa e a agitação. No nosso dia a dia, nós devemos conhecer algumas pessoas
que são agitadas, que tem pressa, que tudo tem que ser para ontem, agitada, que atropelam, que sai. Isso tem dentro da nossa família, isso tem dentro do trabalho, tem em todos os lugares. Então, a gente não pode tocar gasolina em fogo, né? Não tem como apagar o fogo com gasolina. Então, se a gente conseguir começar a desenvolver a calma quando está com essas pessoas, a gente vai plantando a sementinha, a gente vai tornando o ambiente energeticamente com essa calma, transmitindo essa calma, essa tranquilidade que vai passando para os demais. Serenidade para suportar ofensas, injúrias e difamações, né? Quantas vezes somos ofendidos, sofremos injúrias, sofremos difamações e nós queremos, nossa primeiro ímpeto é responder na mesma altura, é agredir, é tentar se defender. Vamos lembrar de uma passagem do filme do Divaldo, quando ele escreve o primeiro filme, Messe de Amor, com o espírito de Joana de Ângeles, e ela diz: você vai receber muitas ofensas, muitas injúrias, muita difamação, mas não responda, mantenha a serenidade, não ataque, não devolva, não responda, né? Então, é uma grande lição para a gente. E para alcançar a paz, a gente tem algumas virtudes gerais que a gente precisa também, né, lidar, conseguir tentar amenizar no nosso dia a dia. O silêncio, né, desenvolver o silêncio. A gente tem costume de falar mais do que ouvir. Então, o silêncio para ouvir gritos e calúnias, né? Como a Joana disse para o Divaldo. Quando alguém for te caluniar, for fazer injúrias para você, silencia-te. Não responda, silencia-te. Né? Mantenha o silêncio. Tem um ditado aqui gaúcho, e a minha esposa usa bastante, que é bom cabrito não berra. É um ditado aqui bem gaudério, bem do Rio Grande do Sul. O bom cabrito não berra. Né? Então, silêncio. Né? Tudo a seu tempo. O equilíbrio para amenizar os revoltados. Muitas vezes acontece uma situação que é revoltante, né? Principalmente um crime hediondo, e aí tá todo mundo, os ânimos estão revoltados, estão acirrados, e aí a gente joga mais a nossa revolta junto e comenta nas redes sociais e amplia isso, a gente fica jogando gasolina, né? Então manter o equilíbrio, né? Uma vez eu escutei numa palestra que não existe santos e nem demônios. Né? Não existe vítima e agressor. A vítima um dia já foi agressor também. Ela tá tendo um retorno do que ela agrediu. Né? Então, por quê? Porque não quebrou essa cadeia de ódio. Então, essa cadeia de ódio continua girando, né? Só vai conseguir quebrar com amor. Então, muitas vezes a gente vê um crime hediondo e choca mesmo, e realmente, né, as nossas vistas materiais, por às vezes não entender a espiritualidade, não entender os desígnios, né, da lei da reencarnação, da lei de justiça, amor e caridade, nos deixa revoltados também. Mas o nosso papel é manter o equilíbrio, né? É manter o equilíbrio, é entender que a lei suprema, a lei divina de amor, justiça e caridade, ela é perfeita. Não existe vítima. Ele foi vítima de uma violência tal, ele foi vítima de uma criança que foi vítima de uma violência aterrorizante. Ela não é vítima propriamente dita. Ela tem uma sequência de agressões que foram feitas que agora está resultando nisso. Né? Nós não conseguimos enxergar agora. É a mesma coisa de eu pegar uma criança na primeira série
colocar para ela uma forma de física, astronomia extremamente complexa. Né? Ela não consegue conceber, ela não consegue enxergar. Assim somos nós com o mundo eterno, com a lei de justiça, amor e caridade. Por essa lei ser eterna, por ter o Espírito ser eterno, a gente não consegue ainda conceber isso, mas ela é plausível, perfeita e divina. Por isso não há erros. Não há erros no planejamento divino. Isso nós precisamos aprender. Então, harmonia para tolerar a agitação e o barulho. Eu preciso entender que tem pessoas que ainda precisam dessa agitação, desse barulho, e eu preciso me manter, desenvolver a harmonia. A conciliação para atenuar as desavenças e discórdias. Se eu enxergo desavenças e discórdias na minha família ou no meu trabalho, eu tenho que tentar ter uma postura conciliadora, né? Tentar gerar o equilíbrio entre as partes, aí tentar, se eu puder ajudar com isso, sim, se não, é preferível eu nem me meter, né? E tranquilidade para gerir a inquietude, principalmente a nossa inquietude. Então, todas essas virtudes que falamos aí, a gente precisa desenvolver dentro do nosso coração. Não é olhar para o outro e ver que o outro precisa fazer aquilo, né? Que o nosso filho, o nosso marido, meu marido tem que desenvolver tudo isso aí. Não, eu não tenho que olhar o defeito dos outros, eu tenho que ser indulgente com o defeito dos outros. Mas eu tenho que olhar a trave no meu olho. Inclusive, meu olho aqui está bem machucado, né? Um terçol aí, mas eu preciso olhar a trave do meu olho, que está, né? Que muitas vezes não está fazendo eu enxergar como eu estou. Mas a gente tem costume de julgar os outros, né? E não precisamos disso. Bom, tudo isso que você falou, ok, entendi, mas é difícil. Pois é muito difícil. Então, o que a gente tem de sugestão, né, para trabalhar? Em primeiro lugar, a gente tem alguns telefones de emergência para trabalhar a paz. Né? A gente tem alguns telefones de emergência. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Opa, mais para cá. Né? Tem aqui esse livro maravilhoso, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, em que a gente deve se socorrer dele, deve se buscar nele o auxílio, né? E se eu quero entender um pouco mais dessas leis, por que isso acontece, eu tenho também aqui o Livro dos Espíritos, que vai me explicar, além de toda a codificação, né? Eu vou conseguir entender como que funciona essas leis divinas. Bom, então quando eu estiver triste, eu estou triste nesse momento, eu não estou em paz, eu estou triste. Ligue para o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e você vai entender, né, o porquê das aflições, um capítulo extremamente bacana para se ler e entender que muitas vezes tem sempre alguém pior que eu. Então a minha tristeza, ela é uma tristeza, mas tem sempre alguém pior que eu. Então eu consigo entender o porquê da minha tristeza e me melhorar. Quando falam mal de você, liga para o capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos. Né? Quando você estiver preocupado, quando algo estiver lhe preocupando, ligue para o capítulo 25, Buscai e achareis. Tá? Quando estiver em perigo, ligue para o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Tá? Não existe salvação. Se a doutrina espírita dissesse fora do espiritismo não há salvação, eu procuraria um outro lugar para aprender. Mas como ela diz fora da caridade não há salvação, eu consigo conceber ela como a minha doutrina universal do meu coração. Quando sentir Deus distante, ligue o capítulo 27, Pedi e obtereis. Quando você estiver nervoso, ligue o capítulo 9, Bem-aventurados brandos e pacíficos. Quando o mundo parecer maior que Deus, ligue o capítulo 4,
Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É a lei da reencarnação, como acabamos de dizer. E se nada der certo, se nada tá dando certo na minha vida, tá muito difícil, ligue o capítulo 6, o Cristo Consolador. E aí eu vou entender que tudo tem um propósito. Então, a paz, ela se conquista com muito trabalho, com bastante trabalho, né? A gente vai ter que fazer um trabalho interno, um trabalho interior, né? Não é um trabalho físico, mas é um trabalho interior no nosso coração para poder alcançar essa paz, para poder ter essa paz. E quando a gente vê que está perdendo esse estado de espírito, né? De tranquilidade, de paz, de harmonia, de equilíbrio, usa os telefones de emergência. Os telefones de emergência estão aí para isso, né? Para a gente ir lá e ligar. Pega os telefones de emergência, vai lá, folheia, eu vou buscar ajuda, buscar recurso. Né? Lembrando que as nossas casas espíritas de Canoas, todas elas praticamente têm um atendimento fraterno, né? Tem um socorro espiritual. Nós temos a Grande Luz, que é as palestras público-doutrinárias, que agora estão em módulo virtual devido à pandemia, mas a grande luz que existe, que a gente possa buscar, é realmente essa luz que vai alimentar o meu coração e a minha cabeça, né? Que eu vou botar juízo na minha cabeça. Então, fora isso, nós temos o Evangelho no Lar, que protege a nossa família, protege a nossa casa. Nós temos a água fluidificada, né? Que a espiritualidade, os mentores colocam os fluidos ali necessários para os nossos males. E com o Evangelho do Lar semanal, a gente acaba tendo uma blindagem boa, com uma aproximação com o nosso protetor, com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda. E com isso, né, nós digamos aqui um até lá aos nossos amigos, que possam ficar em paz, que possam ter aproveitado um pouco desses ensinamentos e até breve, tá bom? Um abraço a todos.